aceitaram, foi muito bom, né? É muito bom, assim, pessoal jovem falar para jovem, né? As experiências também são importantes. Essa semana a gente vai ter muitas experiências aí pela frente. Ontem também tivemos uma palestra magnífica do nosso doutor nessa área de inovação, que está aqui também junto com a gente, o professor Paulo Wilton. E essa semana vai ser uma semana de aprendizado para todos nós, né? Professores e principalmente os nossos alunos, os nossos convidados. Espero que seja de aproveitamento de todos, tá? Então, queria agradecer Rodolfo, queria agradecer Luísa, lindo casal, Obrigado. Maravilhosos. Igor também, né, em Volta Redonda, está aí. Espero que a conexão esteja legal, porque nesse tempo de pandemia, daí esse horário parece que todo mundo resolve a internet pifar, essas bandas loucas. E queria agradecer a presença de todos os alunos, de todos vocês, e vai ser mais uma noite de muito aprendizado e de muita coisa boa, tá? Queria agradecer a presença de todos vocês. E vamos lá, vamos seguir em frente, porque é muito bom. Boa noite a todos. Luísa, Rodolfo, é de vocês agora, ok? Grande abraço. Obrigado, Margarete. Se tiver algum problema na conexão, vocês avisem também, porque a gente já teve um plano B aqui. Então, a gente internamente já tem um plano B. Então, vocês avisem também, caso não esteja funcionando muito bem. Eu vou compartilhar a capa da nossa apresentação, e o Igor vai começar uma apresentação pessoal, né? Cada um de nós vai um pouquinho do que faz. E como a ordem alfabética, eu sou o último, então daqui a pouco eu volto a falar com vocês, mas enquanto isso eu vou deixar a nossa apresentação aqui, pelo menos a capa. Igor, quando você quiser aí, com certeza. Bom, boa noite, pessoal. Acho que a Trivo agradece pelo convite. A Universidade de Vassouras é uma grande parceira. Eu sou o Igor, eu sou engenheiro de produção, só que assim, eu nunca gostei tanto da área da engenharia. Eu sempre comecei a me perguntar, será que era isso mesmo que eu queria e tal? E aí eu fui descobrindo essa área de inovação, de startups, e comecei a ver que isso que fazia mais sentido para mim, comecei a tentar procurar meu propósito, né? E aí achei esse propósito. Eu me formei no Rio e fiquei um tempo na Califórnia, vendo sobre startups e tudo mais, e aí eu voltei para Volta Redonda com essa ideia de desenvolver a região. E aí eu conheci esses dois aí, hoje em dia a gente é sócio, temos um propósito bem parecido e eu gosto muito dessa área de empreendedorismo, inovação e negócios sociais também. É uma coisa que me chama bem a atenção. Bom, então na ordem alfabética eu vou respeitar aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa Lucci, já estive algumas vezes na Universidade de Vassouras, estive falando sobre criatividade, né, também numa semana convite da Margarete. É sempre muito boa essa troca com a Universidade de Vassouras. Fico muito feliz pelos convites. E, bom, apresentando rapidamente, eu sou publicitária, uma publicitária que já cursou um período de administração em Vassouras, então eu dei algumas voltas até eu me formar publicitária. Comecei o curso de design, de administração e finalmente publicidade. Então, eu sou uma publicitária um pouco fora da curva. Gosto muito da parte de comunicação, de marketing, da própria publicidade mesmo. Porém, né, durante todo o curso, eu tive a oportunidade de experimentar alguns cenários, né, de agência de publicidade, envolvimento com startups, envolvimento com pessoas, comunidade, e descobri que a minha paixão mesmo é conectar pessoas, né, e, enfim, compartilhar conhecimento. Então, atualmente eu sou uma publicitária, sócia do Igor na Trivo, né, a gente... E de mim. E do Rodolfo, que o Igor já tinha falado. Lógico. Eu sou publicitária na Trivo, também faço gerenciamento de uma comunidade bem legal aí, que eu vou passar o nome depois para vocês seguirem, que é Inovadores Enquetes. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Desculpa te interromper, Lu, que o pessoal tá reclamando que o vídeo deu uma travada de vocês. Acho que agora parece que... Tudo bem, mas se o áudio estiver tá bom, né? Tá. Se o áudio estiver bom, é ele que importa. Mas então, assim, resumidamente, eu sou uma publicitária fora da curva e me orgulho muito disso. Não segui uma carreira linear
e fui muito sincera comigo mesma e corri atrás dos meus sonhos, dos meus propósitos. E é muito o que o Igor falou, né? Nós somos 3 profissionais que estão aí totalmente conectados com o propósito, e é um pouco disso que a gente vem falar também para vocês hoje aqui, através da inovação. Boa. Eu também sou publicitário, fora da curva, porque também me formei em publicidade, mas hoje eu acabo não atuando assim tão diretamente com publicidade, mais com design. E com publicidade na PUC Campinas, na década passada já, então já faz um bom tempo. Fiz pós-graduação em gestão e empreendedorismo, porque eu queria sair um pouquinho da caixa da publicidade, né? Abrir um pouquinho o horizonte. Fiz essa pós em gestão e empreendedorismo porque já estava atuando aqui na região na área de inovação, né? Então, já estava aqui com a comunidade de inovação, com a Rio Sul Vale sendo voluntário, então a gente vai falar um pouquinho dela também, né? Desse tipo de atuação. E foi essa comunidade voluntária que acabou conectando nós 3, né? A Trivor existe hoje é porque a gente se voluntariou num propósito e a gente se conectou e viu que tinha muita coisa em comum. E recentemente eu fui representante regional do Inovação, o programa de inovação do Instituto Nissan, que a Universidade de Vassouras teve alguns projetos aí nas fases bem finais, né? Até no Demo Day, que foi a última parte, tinha um projeto da Universidade de Vassouras. Então, eu tenho essa atuação na Trivor com a Luísa e com o Igor, e também tenho uma consultoria ligada ao design e identidade visual, que aí eu empreendo, né? Aí é algo empreendedorismo raiz mesmo, né? Sou eu e mais ninguém, né? Assim, a gente já se apresentou um pouco, né? Vocês viram que por mais que a gente seja formado em algumas áreas, a gente acaba não atuando só nessas áreas que a gente se formou, né? Então é algo legal, porque o que a Lu falou, né? Não é linear, ainda bem que não é linear, ainda bem que a gente não entra no emprego assim e acontece tudo do jeito que a gente espera, numa linha reta, e a gente nunca sai desse caminho que a gente imaginou. Então, isso aconteceu com a gente e foi muito bom. Pode ser que no ano que vem, a gente esteja aqui falando de outra coisa, né? Em outros projetos, e é assim que a gente encara as coisas, né? Vou começar falando um pouquinho de inovação, e assim, vai ser bem rápida, né, a nossa apresentação, até para dar tempo da gente discutir, porque a gente é muito favorável à troca de informação. Então, eu vou falar rápido sobre inovação. O que é inovação? Eu mudei o slide, eu não sei se vai mudar vocês, mas assim, não tem tanta informação, então é mais para vocês irem acompanhando. O Igor já falou que mudou, beleza. E aí é uma pergunta, né? As pessoas confundem inovação com tudo que é novo, né? E aí eu vou falar rapidinho que não é muito assim que acontece, né? Por quê? Se eu falar para vocês, né, que eu tenho uma ideia, né? Eu até há 2 anos atrás eu tinha cabelo grande, e para comer algumas coisas é um pouco complicado, principalmente as mulheres sabem que é quem mais tem cabelo grande, complicado. Então, se eu chego para vocês com uma solução dessa, falo assim, olha, tive uma ideia sensacional para não cair mais cabelo na comida, o que vocês acham, né? Eu acho que não seria tão bem aceito, né? E então, assim, será que isso daqui é uma inovação, né? E aí tem um outro caso também. Eu trabalho com computador, uso óculos, e de vez em quando a gente tem aquilo, né, para lubrificar o olho. E eu sou meio ruim para conseguir também, enfim, botar a gota dentro do olho, né? Eu sempre erro, vai para o nariz, vai para a sobrancelha, nunca vai para onde precisa. Então, se eu chegar, não, tem uma ideia sensacional aqui, você pega 2 funis e põe no seu olho que vai dar tudo certo. Será que isso é inovação também, né? E aí tem uma definição, é uma definição clássica, mas inovar é implementar uma ideia. Aí pode ser na forma de um produto ou serviço, pode ser uma nova configuração na sua empresa também. Então, a empresa tinha um certo tipo de estrutura, era uma gestão dessa forma, agora a gente vai mudar. Isso também pode ser encarado como inovação, ou fazer alguma coisa, um processo, né? Um primeiro passo de um processo. Só que a diferença de algo ser inovador e não ser só uma invenção, existe uma diferença que é o seguinte: a inovação obtém um sucesso comercial
Ou seja, se você lança um produto que na sua cabeça é inovador, se ele vender, se ele tiver um sucesso comercial, ele é inovador. Se ele não vender igual aqueles casos que eu mostrei, que eu acho que não tem um sucesso comercial tão grande, isso é mais uma invenção do que uma inovação, né? Ou também, a inovação ela tem que atender uma demanda da sociedade. Então, assim, ela tem que resolver um problema, né? Não adianta achar que teve uma ideia mirabolante se ninguém vai usar, se não tem nenhum problema. Então, para ser inovador, para ser inovação, ela só existe se o objetivo for alcançado. O objetivo é um objetivo comercial? Ok. Não, o objetivo é melhorar alguma coisa na sociedade, melhorar alguma coisa na estrutura da sociedade. Ok. Se ela atingiu esse objetivo e foi algo que que foi um aprimoramento de algo que já existiu, pode ser considerado inovador, né? E aí tem um par né, que o pessoal sente também inovação com tecnologia, né? Nada a ver, né? A tecnologia ela é uma forma, muitas vezes, de você causar uma inovação, só que ela não é algo que a inovação depende, né? A gente vê diferentes tipos de inovação, o pessoal fazendo gambiarra. Eu acho gambiarra, pelo menos na maioria dos casos, uma inovação, sabe? Você está resolvendo um problema ali, né? E às vezes essa gambiarra ela vira um produto mais, né? E não é, geral, nada tecnológico, né? É algo ali da pessoa, atividade. Então, a inovação ela não depende de tecnologia, tá? Então, é outra coisa também que é muito confundido, né? Não é nada, tudo que é novo, né? Nem tudo que é novo é inovador. Esse é o primeiro ponto. Se ele não atinge o objetivo, ele não é inovador. E o segundo ponto não depende de tecnologia. A tecnologia, em muitos casos, ajuda, mas não é primordial. E aí, eu mostrar isso, eu quero apresentar um exemplo. Hoje já existem exemplos assim, só que aqui na região, só que eu não consegui tirar uma foto, que tem lojas, né, principalmente lojas autosserviço, que os consumidores não gostam muito de serem abordados pelos vendedores, né? Isso acontece bastante. Tem loja que é chata, tem um monte de vendedor que recebe por comissão e aí às vezes o consumidor acaba não gostando disso. Então, como é que eu posso melhorar o processo de venda para o cliente, né? Não deixar o cliente tão irritado. Eu ponho aqui as cestas, né, com a etiqueta verde, que eu posso me cuidar sozinho, ou seja, eu não preciso de vendedor me ajudando, ou a etiqueta laranja, que eu preciso de ajuda. Então, isso é uma forma inovadora de resolver um problema que uma empresa, por exemplo, tem, né? Eu estou falando de Barra Mansa e aqui tem uma farmácia que ela usa isso. Ela usa a cesta vermelha e a cesta azul. Então, a cesta vermelha é para quem precisa de ajuda, se eu não me engano, e a cesta azul é para quem não precisa de ajuda. Então, isso já está sendo absorvido aqui também, né? A gente tem diferentes casos, né? Eu e o Igor tinha uma apresentação que a gente tinha vários casos assim de coisas simples, mas inovadoras, para mostrar que, cara, tecnologia não tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com criatividade, entender o problema que você precisa resolver, né? E se botar no lugar também do seu cliente, nesse caso aqui específico. E só esse exemplo é bom agora na época de pandemia, né? Porque cada vez mais as lojas vão ter que ser touchless, né? Não ter contato. Então, eu acho que isso aí vai acabar acontecendo bastante agora. Total, cara. E aí, né, como é que uma inovação, qual é o impacto que ela pode gerar, né? A gente tem inovações que são apenas, entre aspas, melhorias de alguma coisa que já existe. E eu pego um caso de um jogo de futebol de game que é lançado todo ano. Não tem uma melhoria muito significativa de um ano para o outro. Eu sei que eu jogo desde 95 esse jogo. Então, assim, não tem uma melhoria muito grande, né? Alguma coisa que aprimorou, então a gente chama que é uma inovação incremental, né? Você incrementa alguma coisa que já existe para continuar obtendo sucesso comercial nesse caso aqui. Para continuar vendendo, eu coloco alguma coisinha nova, né? E a gente tem o caso da Netflix, por exemplo, a gente tem o caso do Uber, da Spotify, é uma inovação radical,
que você tinha ali um modelo de produto, um modelo de mercado que esse tipo de solução inovadora, ele quebrou o mercado no meio, né? O que existia não existe mais, né? Então ele muda. Tem um nome mais chique para isso daqui, que é disruptiva, né? Então a inovação disruptiva, né? Mas a radical também é a mesma coisa, né? É isso que a gente fala. Então você pode inovar aos poucos. Celular, né? Smartphone. A inovação radical teve do celular tijolão para o smartphone. Aí foi radical, porque você tinha um modelo ali de aparelho que você usava que era limitado, e quando surgiu o primeiro iPhone em 2007, você teve ali algo radical. Só que de um iPhone para o outro, por exemplo, não tem uma mudança radical. É mais incremental, é melhorar a câmera, é melhorar alguns serviços. Então, pode ser que a nova mudança radical que a gente tem no celular sejam os dobráveis, ou seja, aquela coisa de uma folha, né, que já tem algumas empresas testando isso. Então, o que a gente vive hoje na questão de smartphone é incremento, né? É melhorar um pouquinho, por quê? Para tornar as pessoas comprando sempre, né? Sempre ter sucesso comercial. Então, é exatamente isso. Né? E aí eu gosto de dar exemplo fora do universo tecnológico, né? Eu adoro os Beatles, assim, sou fã deles, e eles criaram muitas inovações no campo da música. Isso década de 60, 70, né? E aí algumas inovações que eles criaram, eu estou listando aqui só 5, mas algumas assim que a gente até hoje vive, que eles foram a primeira banda que botou letra no disco, né? Hoje o disco não é algo tão comercial, vamos colocar assim. É mais vintage. É uma coisa mais vintage, assim, né? Mais cult e tal. Mas foram a primeira banda que botaram letra de música no disco, por exemplo. Eles foram a primeira banda com álbum conceito. Então, em alguns gêneros musicais tem muito essa questão do mesmo conceito, ele servir todas as músicas, né? Principalmente o heavy metal pega muito isso, né? Então você tem um conceito ali, ele serve para é uma história, né? O disco, o CD, o álbum é uma história só. Eles foram os primeiros a fazer isso. Questão de videoclipe que a gente tem até hoje, né? Então isso aqui não morreu ainda. Só morreu porque não passa mais no MTV e passa no YouTube, por exemplo. Mas os videoclipes, eles foram a primeira banda, o primeiro artista a fazer videoclipe com uma história e não com colagens de shows ou imagens de estúdio. Então eles fizeram uma história. Que depois o Michael Jackson chegou e botou isso no nível, sabe, radical, sabe? Ele rompeu o mercado também, né? Ele fez mega produções. E eles foram a primeira banda também a fazer show em estádio, que, pô, até a pandemia, né? Isso tinha todo mês, toda semana, né? Então foram a primeira banda a fazer isso. E o processo de gravação que eles, junto com o engenheiro de som, né? Mas eles acabaram também, na época, liderando. É um processo de gravação que até hoje as pessoas usam a base dele, porque antigamente, na época deles, você gravava toda a banda junto, né? E aí eles fizeram essa gravação por canais, você grava os instrumentos em separado. Então, hoje é feito dessa forma. Então, porra, né? Imagina o impacto disso na época, porque a gente está até hoje usando coisas que eles fizeram parte, né? Então, eu gosto de trazer exemplos também fora do universo da tecnologia para mostrar que inovação, o único ligado à tecnologia aqui é o processo de gravação, na minha visão. Os outros 4, pelo menos dessas inovações, estão ligados a você entender, você querer fazer alguma coisa diferente, né? E aí, eu vou passar para o Luiz agora. Né? Falei que era tu e tem que. Então, a parte ligada à inovação mais assim, conceitual, acaba que a Luísa agora vai abrilhantar. Não, foi bom, Rodolfo, contextualizar a inovação para a gente tirar alguns mitos, né, que às vezes a gente possa ter na nossa cabeça, principalmente essa questão de inovação estar muito ligada à tecnologia, não necessariamente, né? E muito pegando o gancho, né, do Somos Feitos de Inovação, que foi a temática que a gente propôs aqui para a Margarete,
a gente vem trabalhando, e aí muito porque a gente tem um pouco de propriedade para falar também sobre isso, mas com o conceito das habilidades do futuro, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre as habilidades do futuro, habilidades que o Fórum Econômico Mundial em 2016 pontuou como as essenciais para o profissional de 2020. Então, assim, o futuro que eles tanto falavam em 2016, a gente está vivendo agora. E de uma maneira muito mais acelerada, né? Hoje a gente está numa transformação digital acelerada, que vinha acontecendo, mas que a pandemia acelerou muito mais. Acredito que todo mundo esteja observando isso e sentindo na pele, né? Tudo que está impactando a gente tanto no dia a dia, nos estudos, trabalho, na forma de se relacionar, de entretenimento, enfim. Eu vou falar aqui brevemente sobre como vocês conseguem sair da zona de conforto de vocês para poderem inovar. E aí, logo depois, o Igor vai falar um pouquinho sobre essas habilidades que a gente considera hoje essenciais para o profissional do futuro, que já é presente, né? Então, a gente hoje tem a possibilidade de se desenvolver o tempo todo, seja nas nossas relações sociais, seja nas nossas relações de trabalho, nas relações que a gente tem com a nossa própria família, o tempo todo a gente está tendo oportunidade de crescer e se desenvolver como seres humanos e, consequentemente, como profissionais. Tem um ambiente que eu posso dizer para vocês que é um ambiente muito propício, né, para que vocês consigam acelerar o desenvolvimento de algumas habilidades e características mesmo. E esse ambiente é um ambiente de comunidade, né? A gente fala da comunidade de inovação da Rio Sul Valley, né, que é a comunidade que a gente tem aqui na nossa região. Não sei se todo mundo já ouviu falar na Rio Sul Valley. Quem nunca ouviu, vale a pena seguir o @ da Rio Sul Valley, tá por dentro, seguir tudo que acontece, participar dos eventos, porque dentro de uma comunidade, e aí a gente fala de comunidade, qualquer comunidade, né? Comunidade é quando vocês têm um grupo de pessoas com um propósito em comum e que fomentam essa causa. Então, a gente tem a comunidade de inovação na região, mas a gente tem vários tipos de comunidades. Então, tem as comunidades gamers, né? A galera que gosta de jogar, de se relacionar com outros gamers. A gente tem a comunidade dos desenvolvedores, que é muito forte, né? O Rafael, por exemplo, faz parte de uma comunidade do Google, né? Que é bem bacana. Se não me engano, tem até o GDG Vassouras, e isso é bem legal. Tem comunidades religiosas, então tem muitas pessoas que dentro da própria igreja, enfim, do ambiente religioso dela, também comunidades, né? E por que as comunidades são legais? Porque dentro das comunidades, geralmente vocês têm grupos, né, de trabalho, tem equipes de trabalho com projetos para serem executados, né, em equipe, muitas das vezes. E é aí que você consegue, de fato, colocar todas essas habilidades em prática, né, para serem desenvolvidas. Porque no nosso dia a dia, né, a gente às vezes está muito preocupado em aprimoramento técnico, né, em saber muito, ter muito conhecimento, e isso é super importante. Porém, se você tiver muito conhecimento, você tiver muito aprendizado, né, e for uma pessoa muito técnica, muito boa, e não tiver as características fundamentais para passar tudo o que você sabe para outras pessoas, é como se não adiantasse, né? Então, assim, é bacana você ter as habilidades que a gente comenta sobre as habilidades do futuro. São habilidades bem corriqueiras, bem... não é nada de outro mundo, né? São coisas como criatividade, liderança, trabalho em equipe. E são coisas que vocês podem o tempo todo exercitar. Então, eu falei de comunidade, mas uma outra opção também que você pode estar se engajando, e eu estou falando aqui para vocês poderarem e buscarem estar nesses ambientes para se desenvolver também, tá? Assim como as comunidades, a gente tem as atléticas, né? A gente tem as empresas júnior, né? A gente tem um leque de oportunidades que a gente pode se envolver. Tem os trabalhos voluntários mesmo, né? A maçonaria tem um trabalho, enfim, tem vários outros trabalhos em hospitais, tem trabalhos voluntários, nas ONGs tem trabalhos voluntários. São ótimos ambientes
para vocês poderem se desenvolver. Vocês vão saindo da sua zona de conforto, vão estar se relacionando com pessoas o tempo todo, pessoas que você trabalha em equipe, pessoas que você atende através dessa causa que você está envolvido, representando. Então, acho que a mensagem principal desse slide e de empoderar vocês a saírem da zona de conforto de vocês é para que vocês possam crescer de fato profissionalmente. Alô, acho que travou, Lu. Ô, Lu, travou aí. Alô, foram os dois que travou ou eu travei também? Alguém responde no chat aí, por favor. Só eles travaram. Só eles. Tá. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui então, que eu já vou dar início a falar um pouquinho mais das habilidades que a Lu estava falando, né? E aí, como a Lu falou, o Fórum Econômico Mundial ele fez em 2016, né, essas listas das 10 habilidades do futuro, que seria o que o profissional teria que ter agora em 2020. E vocês vão ver que provavelmente essa ordem que eu vou passar agora tenha mudado, né? Porque hoje em dia a gente está vendo que algumas das habilidades, vocês vão ver que hoje em dia está sendo aquelas que a gente realmente precisa ter. E como a Lu falou, né, você ser líder de comunidade é uma forma muito boa de você desenvolver essas habilidades, e você empreender também é excelente. Porque quando você empreende, e aí quando eu falo empreender, não necessariamente é criar um negócio. Empreendedorismo tem muito mais a ver com resolver um problema do que ter um negócio, ser um empresário, né? Então eu acho que você sendo funcionário, hoje em dia as empresas querem os funcionários que tenham um pensamento de dono, que é o quê? É aquele funcionário que, se está vendo um problema, ele vai querer resolver aquele problema, porque ele vai pensar como se fosse a empresa dele. Então, assim, até as empresas estão tendo essa questão de partnership, que é dar, ao invés de dar recompensas financeiras para os funcionários que se performam bem, eles dão ações da empresa. Então, isso ajuda com que o funcionário se sinta mais dono, literalmente, da empresa. Então, uma dessas habilidades é resolução de problemas. E aí, assim, todas essas habilidades são as chamadas soft skills, são as habilidades socioemocionais, que é o que a gente ainda tem, que as máquinas não têm, né? Então, assim, está muito mais ligado a habilidades que você desenvolve pela sua experiência, pela sociedade em que você vive, e não tanto fazendo cursos e sendo fácil de metrificar isso. Isso, as hard skills, que são as habilidades técnicas, são mais fáceis. Por exemplo, aprender um idioma, aprender uma ferramenta de programação, saber mexer numa planilha de Excel. Essas hard skills, as empresas levavam muito em consideração, só que elas foram identificando que elas contratavam pelas hard skills e demitiam pelas soft skills. Então, hoje está havendo uma reviravolta no mercado e as empresas estão preferindo contratar pelas soft skills, as habilidades socioemocionais, e treinar os funcionários nas hard skills, que é mais fácil de fazer esse caminho inverso, né? E a cultura da empresa também está sendo levado muito em consideração, se tem esse match, né, esse fit cultural do candidato com a empresa. Então, vou dar algumas dicas aqui de como desenvolver essas habilidades que a gente está falando, sendo que a primeira dessas habilidades é resolução de problemas. E resolução de problemas, um empreendedor, no caso, ele tem que pensar direto qual é o problema que eu vou resolver do meu cliente, né? E o produto só vai dar certo, igual o Rodolfo falou, só vai ser inovador se realmente estiver resolvendo um problema. E para o funcionário que está dentro de uma empresa também tem que estar toda hora buscando resolver problemas e não só chegando com problemas para o chefe, né? Então, assim, para você ser bom em resolver problemas, você tem que entender muito bem o problema antes de você criar uma solução. Então, sempre a gente está acostumado a já pensar na solução, mas tem que voltar um pouquinho, dar um passo atrás e entender exatamente as causas daquele problema, quem que está envolvido naquele problema, para depois pensar nas soluções, né? E aí criar e validar essas hipóteses do que poderia funcionar ou não.
É interessante também de analisar todas as soluções que já são usadas para resolver aquele problema. Todos os problemas as pessoas já dão alguma solução para ele. Então, assim, analisa tudo que já existe e aí depois pensa algo novo, pensando em fazer essa questão de incremental. Pode acabar sendo uma inovação disruptiva, mas sempre surge de alguma referência. Então, assim, a gente tem que ter bastante referência para a gente poder criar algo novo, né? Então, tem duas outras habilidades que são fundamentais para desenvolver essa resolução de problemas. Uma é o pensamento crítico, que é pensar com a razão e com a lógica para você conseguir projetar os cenários e identificar quais seriam essas consequências que aconteceriam devido à minha tomada de decisão. Então, assim, para você pensar criticamente, você tem que ter informação, você tem que ser curioso e fazer aquelas perguntas igual criança chata de 5 anos de idade. Por quê? Por quê? Por quê? Mas isso é essencial para você entender realmente quais seriam as informações necessárias para você solucionar aquele problema, né? E não só adianta ter só pensamento crítico, você também tem que ter criatividade quando você quer pensar em algo novo. E aí é muito difícil você criar algo novo se você está sempre na mesma rotina, faz sempre as mesmas coisas, conversa sempre com as mesmas pessoas, lê sempre sobre coisas do seu interesse. Então é muito importante que pense fora da caixa, né? Que fure a bolha. Você tente ter uma quantidade de referências que você consiga pensar em coisas novas, não fique sempre na zona de conforto, como a Luísa falou. Então, acho que é muito importante para ter criatividade a questão do improviso também. Quando você tiver a oportunidade de improvisar e fazer algo que você nunca fez, faz e teste o resultado. Meça esse resultado, vê se foi bom, se foi ruim, porque também a inovação vem muito com essa questão de saber medir os resultados, porque é muito difícil de você chegar numa solução e falar, pô, valeu a pena fazer isso, mas você tem que ter uma base. Por que valeu a pena fazer isso, né? Da onde que eu estou tirando essa conclusão? Outra que é essencial no mundo de hoje é a liderança. E aí a gente sabe que líder é diferente de chefe, né? O chefe é o cargo, mas o líder é a pessoa que consegue engajar o grupo a chegar no mesmo objetivo da melhor forma possível. E tem várias formas de liderar. A gente acredita que a melhor delas seja através do exemplo. Por exemplo, um pai falando para o filho não beber, mas ele enchendo a cara todo dia, não é uma boa questão de liderança, né? Então, assim, a liderança ela pode estar em tudo, pode estar com seus colegas, pode estar no seu trabalho. Liderança, você pode ser líder em qualquer lugar. E um bom líder, aí já pensando em termos de projetos, né, de um empreendedor ou então um líder de equipe, ele tem que aprender a delegar, porque ninguém é bom em tudo. Então, assim, se ele quiser crescer, se ele quiser ter um resultado mais eficiente, ele tem que saber delegar algumas atividades para outras pessoas. Ele tem que esquecer esse ego e quando a coisa dá certo, ele tem que saber reconhecer que não foi só por causa dele que deu certo. Teve toda a equipe por trás ajudando o líder ajudando, na verdade, ao propósito chegar, a todo mundo chegar no propósito, né? O objetivo ser concluído. Então, é muito importante que o líder saiba reconhecer a equipe. E aí, quando a gente fala em equipe, também todo mundo hoje em dia tem que saber trabalhar em equipe. Porque não adianta nada você ser muito bom em alguma coisa e não conseguir trabalhar em equipe, não conseguir ter comunicação, passar essa experiência, ensinar alguém como que se faz. E para trabalhar em equipe é necessário ter empatia. E aí, quando a gente fala em empatia, é uma palavra que todo mundo usa hoje, e muita gente confunde e acha que empatia é fazer com o outro o que gostaria que fizesse com você. Mas, na verdade, empatia é fazer com o outro o que o outro gostaria que fizesse com ele. As pessoas são muito diferentes. Então, você entender o outro primeiro é fundamental para você conseguir trabalhar bem em equipe. Você tem que aprender a ouvir. E sabendo ouvir, você vai começar a entender melhor e saber como lidar com as pessoas, né? Outra coisa que é fundamental é saber dar e receber feedback. Um empreendedor, quando você começa a empreender, você começa a ver qual é a importância do feedback. Porque
porque às vezes o feedback pode ser um feedback negativo, mas se ele falar por que ele não gostou, para você é melhor, porque você sabe como melhorar o seu produto. Então, assim, até em equipe, trabalhar em equipe, você sabendo fazer uma crítica, você está ajudando o seu colega a se aprimorar. E também receber feedback, você saber que um feedback bem dado, ele está querendo que você evolua, não ficar magoado e achar que a pessoa está querendo te diminuir, isso é importante. E o ser gente boa ali, essa questão de ser gentil, ser educado, o trabalho em equipe tem que ter esse carisma, porque ninguém consegue trabalhar com alguém carrancudo, que não dá bom dia e que, não quer, as pessoas não querem ver essa pessoa crescer. Acontece muito isso, né? Da pessoa ser muito boa, mas não consegue se desenvolver porque ela não consegue trabalhar em equipe. Inteligência emocional, acho que essa é uma das que atualmente tem sido mais bem vistas, né, com essa questão de pandemia. Inteligência emocional seria saber lidar com as suas emoções, né? Então, hoje eu vi uma frase muito legal, que o QI, que é o coeficiente de inteligência, né, é que te dá oportunidade, que te coloca nos lugares. O QE, que é o coeficiente emocional, é o que te mantém nesses lugares e faz você ganhar uma partida. E o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade, é o que te faz ganhar o campeonato, que é o que te faz estar sempre lá disputando. Então, assim, eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo que se controlar, saber se autoconhecer, né? Saber quais são os seus limites, saber até onde você vai aguentar aquela pressão ou não, vai te ajudar a ter uma melhor performance. E ter hábitos saudáveis, isso eu tenho que confessar que eu acho bem difícil. Eu gosto bastante de comer uma guloseima. Eu gosto bastante de ficar com preguiça na cama, só que ter hábitos saudáveis está provado que aumenta a produção, a sua produtividade, na verdade. Tomada de decisão é outra fundamental e eu acho que assim, tem muito a ver com o pensamento crítico, porque na tomada de decisão é importante que você analise todos os cenários, né? E tem muito a ver com liderança também, porque você tem que assumir essa responsabilidade dessa tomada que você teve. E hoje em dia a gente pode usar essa questão de confiar nos dados. Hoje em dia, se a gente usar a tecnologia a nosso favor, a gente consegue analisar bem os dados. Os dados hoje são o novo petróleo, né? Todo mundo fala, mas assim como o petróleo, a gente tem que saber refinar os dados, saber o que significa aqueles dados. Então, assim, acho que o ser humano ele está um pouco na frente da máquina porque ele tem essa sensibilidade de saber o que o dado significa, né? A máquina ela é muito boa em coletar dado, em fazer análises técnicas ali. Quando o ser humano fala, olha, a partir disso você vai me responder isso. Aí ela consegue fazer análise de dados, mas é sempre um ser humano que está por trás programando essa máquina. Orientação para serviço é a questão de saber servir. Eu acho que assim, que as startups, a gente vê as startups aí com modelos de negócio disruptivos, né? O Rodolfo deu o exemplo da Uber, da Netflix. E assim, muito mais que só o modelo de negócio que elas mudaram também na experiência que elas dão para o cliente. O saber servir é isso, é focar no outro, e aí o outro pode ser seu professor, pode ser seus pais, pode ser o seu chefe, pode ser o seu cliente. Só que assim, você sempre dá o seu melhor, você vai ser aquela pessoa que é confiável, que todo mundo vai saber que se pedir algo para você, você vai entregar. Então, isso está sendo cada vez mais bem visto no mercado. E além de você entregar o que foi prometido, se você conseguir superar essas expectativas, é melhor ainda. Então, assim, a gente vê muitas experiências aí de, por exemplo, o Nubank, é uma que todo mundo vira fã. Os clientes viram fã da marca e divulgam a marca sem estar ganhando nada, porque eles superam as expectativas. Né? Qual foi, Rodolfo? O Igor, nessa ação para serviço tem muita questão de impacto também, né, cara? Você focar no outro, você fazer o melhor, superar a expectativa, é você também saber o que o outro gostaria de receber, né? Por isso que é importante você saber o problema e não chegar direto com a questão. Tá tudo interligado, né? Exatamente. Se a gente for ver realmente, tipo, aí tem que ter empatia para você entender o outro. Por isso que eu acho que empreender é a melhor forma de desenvolver todas essas características. Porque você tem que estar o tempo inteiro entendendo o que o seu cliente quer, você tem que estar liderando a sua equipe, você tem que estar pedindo feedback para você poder evoluir.
Então, assim, empreendam, porque vocês vão conseguir aprender muita coisa. Negociação também é uma habilidade bacana, que toda hora a gente pensa em negociação, a gente pensa em valores monetários, né? Comprar mais barato, vender mais caro, mas negociação tem a ver com trocas, é você entregar alguma coisa e receber outra em troca. Mas, assim, é muito importante que você meça os resultados dessa negociação, experimente novas formas de negociar, e é importante ter empatia também, porque cada pessoa é diferente, então saber negociar com cada tipo de pessoa é importante. A gente também tem que sempre tentar ser transparente e conseguir uma negociação ganha-ganha. No Brasil tem muito essa questão de se dar bem em cima do outro, né? Só que a gente vê que quando é um jogo de 1-0, um sai ganhando e o outro perdendo, aquela negociação não vai para frente, não se torna uma parceria. E quando é um ganha-ganha, é um meio a meio, aquilo ali pode ser muito duradouro. Então, assim, seja transparente na negociação e façam parcerias duradouras. E essa aqui, para mim, acho que é a que está no topo atualmente, porque flexibilidade cognitiva tem a ver com adaptação, a capacidade de você se adaptar a mudanças. Então, hoje em dia, está todo mundo sentindo isso na pele, né? E quanto mais ágil você for nessa adaptação, melhor. Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro saindo da zona de conforto, como a Lu falou. Você não pode ter medo do novo, né? E é normal do ser humano ter medo do novo, mas se você desenvolver e se você praticar o tempo inteiro, estar fazendo coisas diferentes, saindo da zona de conforto, você vai se acostumar e cada vez você vai conseguir se adaptar mais rápido às mudanças. Pensando assim no mercado, o mercado está mudando muito rápido, a tecnologia está fazendo o mercado mudar muito rápido. Então, a gente está sempre tendo que aprender coisa nova. A gente não pode parar de aprender nunca mais. Não existe mais essa questão de vou estudar isso, vou ser bom nisso e tá bom. Hoje em dia, a gente tem que estar sabendo um pouquinho de cada coisa que está ao nosso redor. Bom, fala aí, Lu. Algumas pessoas pediram o slide, né, pra gente ali pelo chat. E talvez as pessoas tenham gostado e queiram se aprofundar um pouquinho mais nas temáticas, né, das habilidades do futuro. Pensando nisso, a gente fez um e-book bem sintetizado, né, com habilidades, porque em breve a gente vai ter algumas novidades aí relacionadas a isso também. E aí, quem tiver interesse de ter o e-book na mão, né, que é basicamente essa apresentação, basta seguir no Instagram e mandar uma mensagem por DM lá, né, falando que assistiu a palestra aqui e que gostaria de receber o e-book. Caso vocês também queiram assistir a uma palestra, basicamente a mesma coisa que o Igor colocou, tem um conteúdo disponível também sobre as habilidades do futuro. Então, na nossa bio do Instagram tem todos os nossos links. Caso você queira preencher o formulário também para receber o e-book, porque a gente tem no seu e-mail quando a gente fizer qualquer coisa relacionada a profissional do futuro, habilidades do futuro e qualquer outra novidade que a gente tem, a gente pode também mandar para vocês por e-mail, tá bom? Então, pessoal, aos interessados, fica o convite aí do e-book. E sigam a gente lá, e quem quiser trocar uma ideia com a gente, mandar DM lá, a gente adora conversar sobre empreendedorismo e inovação. Bom, agora quem quiser... a Margarete vai ver as perguntas, se tem perguntas. Passamos o número de pessoas que estavam na palestra ontem, a Margarete falou aqui. Obrigada, pessoal, que está aqui até agora com a gente. São 8 horas aí. Né? Posso abrir para pergunta já? Com certeza. Por favor. Sim. Tá, a gente já está somos 216 participantes, né, na sala hoje. E aí, o pessoal que quiser fazer pergunta, vai lá no participante, levanta a mãozinha, que eu libero o microfone, tá? É só mandar ver. Ou eu libero todo mundo e cada um aí se organiza para não falar e não deixar o cachorro latir igual tá latindo aqui em casa, né? Não tem como. Bem, tá aberto aí para pergunta. Os professores também, queria também que os professores fizessem perguntas também, porque os nossos alunos, alguns são muito tímidos,
né? Mas aí tira a timidez de lado, porque é bom perguntar, né? Pessoal aí, gente boa, gente jovem, e vamos lá, de jovem para jovem, e a gente vai tirando as dúvidas. É muito bom ver pessoas assim, cara jovem, né? Esse tesão do empreender, de inovar, é muito bom isso, né? Então, assim, eu fico muito otimista em saber que vocês passam e vocês são exemplo para esse pessoal que tá aí fazendo faculdade, e eu espero que eles sigam o mesmo caminho que vocês. Eu acho que é isso que a gente quer, formar administrador, empreendedor, que tenham na veia inovação, e é isso. Vamos lá, gente? Vamos perguntar? É a oportunidade única do Rodolfo, da Luísa e do Igor estarem aqui para fazer pergunta, porque eles são os caras do empreendedorismo e da inovação da região. E aí, se vocês tiverem alguma dúvidas também sobre carreira, alguma coisa assim, sobre a nossa jornada mesmo, né? Se foi difícil para a gente em algum momento, tenha vontade, a gente está aqui disponível para bater um papo mesmo. Então, o pessoal que está falando que gostou, que foi bom, tô vendo aqui interajam com a gente. Um monte de gente falando que gostou. Pô, muito obrigado, gente. Só que uma coisa que a gente tem já de ritual nosso é que a gente sempre pergunta alguma coisa que não gostou, porque alguma coisa poderia ter sido melhor. Então, aquele feedback ali que a gente fala que é importante, a gente espera muito que alguém ache aí alguma coisa que não gostou, que para a gente vai ser bom isso. Olha, nós temos duas pessoas que levantaram a mãozinha aqui, o Pedro Henrique primeiro, que é lá de Maricá, e o Vinícius, que é de Vassouras. Eu vou dar primeiro para ativar o Pedro Henrique e depois o Vinícius. E aí o pessoal que está interessado, levanta a mãozinha também que eu já vou ativar o som de vocês, tá bom? A gente faz isso para a gente organizar a sala e não ter muito barulho no fundo também, né? Tá bom? Vou ativar aqui o Pedro. Agradeço, coordenadora Margarete. Boa noite. A minha dúvida literalmente sobre os 10 hábitos. Existe alguma visão mais firme do hábito, além de ser um dos hábitos mais importantes, mas a visão mais firme de o que tem que mudar dentro de um escritório ou dentro de uma empresa? De qual hábito dentro de um escritório, dentro de uma empresa, tem que modificar? Bom, eu acho que aquilo ali seriam mais habilidades do que hábito, né? Mas essa questão de empresa, cara, a gente vê que as startups elas têm uma cultura muito diferente das grandes empresas. E assim, é até difícil assim, a gente cobrar das grandes empresas que mude de uma hora para outra. Todo mundo brinca que a grande empresa é como se fosse um transatlântico, um Titanic, que se tiver que fazer uma curva, se tiver que pivotar, que a gente chama, vai demorar para fazer a curva. E a startup é uma lancha, que ela consegue ser mais rápida. Ela vai, muda, não está dando certo, tem poucos funcionários, já tem uma cultura já de inovação, então ela consegue testar coisas mais rápidas, né? Só que a gente vê que essa cultura de startup de dar autonomia aos funcionários, querer realmente que os funcionários se envolvam com a empresa, dê ideias, que o chefe não tem uma hierarquia totalmente vertical, é uma coisa mais horizontal. Acho que isso que é o principal que as empresas têm que mudar atualmente, de dar autonomia para o funcionário, porque é o funcionário que está no dia a dia ali que sabe quais são os verdadeiros problemas, né? E não sei lá, vai criar uma área de inovação, vai trazer um cara que vai resolver todos os problemas. Compreendo. Eu vejo também que assim, né? O Igor deu exemplo de startup, que são empresas ligadas à tecnologia, né? Vamos colocar assim. É muito legal a gente pegar exemplos também fora do nosso negócio aqui e fazer teste. Sei lá, o Google faz dessa forma, né? O Nubank, que o Igor, né? Que o Nubank é assim, referência em tratamento com cliente, né? Então, atendimento ao cliente. Então, assim, a gente vê o que está funcionando num negócio que aparentemente não tem nada a ver com o nosso, mas você viu ali algo que fala, faz sentido, deixa eu testar aqui. E aí testa pequeno, né? Testa um pouquinho na sua empresa, depois se der certo você vai expandindo, e gasta mais tempo, gasta mais dinheiro, vamos colocar assim, né? Mas é algo que a gente também defende muito, né?
você testa pequeno, né? Testa pequeno para errar, aí você aprende com erro, a gente ali, e aí depois você vai aprimorando isso e atingindo mais pessoas, né? Então, se é algo que está sendo feito dentro de uma empresa, não faz com todo mundo, faz com uma quantidade limitada de colaboradores ali, deu certo, ouviu o que eles têm a falar também, feedback, absorveu, e aí você vai aprimorando isso, né? Compreendo. Desculpa, continuar dessa mesma maneira, mas bolando assim na minha ideia, como perguntei assim na linha das empresas, as modificações. Dentro das empresas, dentro de um grande escritório também, tem setores diferentes. Vocês acham que a modificação dentro de um setor para poder testar a evolução dele ou a evolução direta dentro da empresa é melhor para poder você já ir testando essas inovações, esses novos empreendedorismos? Com certeza, cara. A gente vê muita empresa hoje em dia, por exemplo, cria esse setor de inovação, né, que usa como laboratório, que vai fazer vários testes. Aí esses setores de inovações muitas vezes estão fora daquele prédio. É um outro prédio, um outro ambiente, as pessoas são totalmente com uma cultura diferente, que lá vai ser o laboratório que vão testar coisas novas que talvez dando certo, aí vai implementar nos outros setores da empresa. Eu acho que começar pequeno, igual o Rodolfo falou, é essencial. Fazer testes pequenos, depois ver se vale a pena expandir para toda a empresa. Assim, tudo que a gente fala depende da empresa também. Tem empresa que não absorve inovação, não absorve coisas novas, né? Não só inovação, mas coisas novas, qualquer coisa nova. Nessa empresa é muito mais difícil. Eu acho que ela vai aprender na pancada do que no amor, né? Então, uma empresa que pensa de uma forma inovadora, é muito melhor começar por um setor pequeno. É exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? Você testa ali, vê, deu certo? Não deu certo. Beleza. Como pode dar certo mais gente depois, né? E aí vai, aos poucos, construindo isso da melhor forma. Eu vejo muito atualmente, né, o que tem acontecido atualmente, quando deu essa pandemia, essa doideira toda. Muitas empresas correram atrás para ver o que as empresas que estão se dando bem estão fazendo, como eu me transformo, e outras empresas só ficam reclamando e falando, pô, quando vai voltar ao normal? Quando eu vou poder fazer o que eu fazia antes? Então, assim, aí para mim está a diferença. Quem está querendo se adaptar e quem está querendo que volte ao normal. O sucesso vai estar em quem está querendo se adaptar. Exato. Eu acho que tem algumas perguntas aí no chat que o pessoal está meio tímido. Beleza. Aí eu queria que vocês escolhessem, eu queria deixar por conta de vocês escolherem, até comentários que forem fazer para vocês. Não, acho que o Vinícius levantou a mão aqui. Eu vou passar a palavra. Tinha mais um para perguntar antes, né? A gente... não, mas o Vinícius estava na frente e depois tem o Sandro. Vamos lá, Vinícius, ativando. Oi, estão me ouvindo? Sim. Agora sim, Vinícius, pode perguntar. Ok. Vocês acham que a pandemia ela atenuou as habilidades necessárias para o profissional do futuro? Ou ela mudou o cenário e virou de ponta cabeça o que o mercado vai procurar daqui para frente? As duas coisas, né? Ela virou o cenário de ponta cabeça e tornou essas habilidades não só tendências, mas essenciais. Foi o que o Igor falou mesmo. Muitas delas, todas elas estão interligadas, né? Acho que vocês puderam perceber ali ao longo da apresentação que todas elas estão muito interligadas. E a questão da adaptabilidade é algo que está, assim, acho que no top ali, junto à inteligência emocional, com a questão também da liderança, né? Porque você hoje em dia não está mais dentro do escritório com todos os seus colaboradores, então a questão de liderança também para você saber liderar à distância, né? Saber entregar responsabilidades ali para a sua equipe é algo que está sendo desafiador também. Então acho que assim, talvez com esse mundo virado de ponta cabeça, igual aconteceu agora, ele tenha assim, toda situação tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. E aí basta prever um ou outro.
Acho que o que a gente pode tirar de aprendizado desse mundo de ponta cabeça, realmente a questão da gente saber se adaptar às adversidades, né? Da gente saber se desenvolver e se conhecer. Acredito que está tendo uma boa oportunidade aí para se conhecer e conhecer os principais pontos que precisam ser melhorados, né, internamente. Então, quando a gente vive no piloto automático, igual a gente estava, né, rotina, e né? todo mundo estava bem acelerado, o mundo estava muito acelerado, a gente acaba se dando conta, né, de conflitos que a gente tem, de atitudes nossas que acabam refletindo consequências para a gente. E aí eu acho que agora a gente está tendo uma boa oportunidade da gente ter mais conta das nossas ações, das nossas potencialidades, principalmente. Muita gente, né, eu não sei se vocês tiveram com algumas pessoas assim, mas muita gente falava, eu não sei mexer em negócio de Zoom, não, vamos fazer em reunião presencial mesmo, né? Eu não sei, não quero ter aula online, não funciona. A minha mãe gostava de falar, eu não sirvo para isso, eu não sei mexer nisso, e deixar várias coisas. Então, acho que está sendo uma boa oportunidade para as pessoas se desenvolverem e desenvolver as suas habilidades também, sabe? Respondi, falei bastante, mas... Vai que vai. É. Vai completar, Igor? Não? Ou ela falou tudo já? Não, eu acho que é isso mesmo. Só completando, só respondendo então a Luana, que eu vi uma pergunta aqui. Eu acho Luana, minha que amiga. Ah, é? eu acho que assim, que ela perguntou se acha que vai voltar ao normal, Ao né? Tipo, normal. como era antes ou vai ser esse novo normal. Eu tenho certeza que não vai voltar ao normal. Assim, já era um processo de transformação digital que a gente fala, né? E aí quando fala em transformação digital não é questão de tecnologia só, é mindset, né? A forma com que as pessoas pensam e interagem com as outras, a forma com que elas buscam informação, como é que elas aprendem. Então, assim, já tinha essa transformação digital acontecendo na sociedade, nas empresas, e aí a pandemia veio para empurrar e acelerar isso. Então, acho que não volta mais não, vai só modificar, vai ser um novo normal, exatamente. Para mim, assim, o normal é muito relativo, né? Também, né? O que é normal para o Igor, às vezes ele gosta de comer feijão congelado no meio do pão, para mim não é normal, entendeu? Então, assim, né? Mas a gente vai ter uma diferença dessa normalidade média, né? A gente tem um padrão de normalidade aqui que vai sofrer consequência, com certeza. Boas e ruins, tá? Boas e ruins, como tudo, né? Ver se tem mais perguntas. A gente agora tem... O Sandro estava de mãozinha levantada. Sandro Lima está aí. Vou liberar o Sandro. Você vai levantar a mãozinha, Sandro? Que aí tem a Michelle depois de você, tá? Vou liberar você e depois eu libero a Michelle. Quem acabar de falar, pode desativar o microfone, tá? Oi, gente, caso a gente não responda as perguntas de vocês aqui no chat, porque tem bastante, tem perguntando também, manda pelo DM, a gente vai ter o maior prazer em responder, a gente é super acessível como o Igor. Então, pode mandar pelo próprio Instagram, que a gente responde vocês tranquilamente, viu? Tá. Deixa eu ativar o som aqui do Sandro. Sandro, acho que o seu som já está desativado. Pode perguntar. Cadê? Não está não. Vou ativar. Oi, agora tá me ouvindo, né? Sim. Então, muito legal aqui a iniciativa de vocês, estar aí construindo essa discussão, porque eu percebo que é por aí o caminho, que a gente tem que estar discutindo, porque tudo aconteceu de forma muito repentina e pegou todo mundo de surpresa e teve que tomar suas posições de forma muito drástica. Mas agora já estamos vivendo já um momento, já são quase 80 dias de quarentena aqui no Brasil, então a gente já começando a se entender dentro desse novo processo. Concordo com o Igor, como ele falou, que a gente não volta mais ao que era antigamente, porque muita coisa se inovou, se entendeu aí a inovação do home office, a gente está aqui agora todo mundo em casa aí, observando e construindo conhecimento, mas agora em função disso tudo, que eu sou aqui de Maricá, a gente atua aqui na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento. Ah, que legal. Então, a gente é coordenador de empreendedorismo. Legal. Então, assim, a grande dificuldade que eu tenho encontrado ao longo de 10 anos trabalhando aí com empreendedorismo
é essa luta de mudar, de trazer uma mentalidade de inovação. Quais são os espaços que a gente pode, não só esses que a gente está construindo aqui, mas de forma prática, com a academia, que no caso é a faculdade, o governo e as pessoas, integrar melhor esses trabalhos para poder realmente criar essa cultura. Você vai hoje no Vale do Silício, lá a galera senta na mesa e não tem medo de falar e mostrar seu código-fonte para ninguém. Porque eles conversam, dialogam, e uma constrói na outra, não sou do erro do outro, pô, cara, eu errei nisso aqui, e aí o erro daquele cara naquele momento vem e constrói. E aqui a gente tem uma cultura de que eu não posso mostrar, não posso falar nada, e se eu falar, eu vou roubar a minha ideia. Então, como trazer essa visão tão boa e tão inovada, de pensamento tão para frente que tem no Vale, para aqui? Maricá, eu sei que ela está andando fora da curva, porque a gente tem aqui algumas ações bem interessantes sendo encaminhadas. Parque Tecnológico, Escola de Startup, Moeda Social, Campus Party, né? grupo aí daqui a 2, 3 anos, violento, chegando de universitários formados na pista. Isso vai ser muito legal. Mas, e os que já estão aí na pista, que são empresários, que são empreendedores, que é o grupo que a gente lida direto, inculcar neles essa nova ideia de que precisa se antenar com essas novas tecnologias, com essa nova forma de dialogar, com essa forma de construir junto. Porque se for sozinho, vai morrer. Eu vou começar e o Igor complementa, que eu sei que ele quer falar também. Mas, Sandro, bem legal a sua pontuação em comparação com o Vale. É a maior referência, né, de ecossistema de inovação aí durante anos. Tem alguns outros agora concorrendo. Exatamente. Então, Israel. Tem Portugal, tem Israel, né? Vários outros aí concorrendo com Vale. A base deles. Pois é, então é super legal para a galera que não conhece o Vale procurar saber, mas é interessante falar que o ecossistema de inovação ele é construído durante anos. O Vale não se tornou o Vale do dia para a noite, né? Você já né? Só contextualizando aqui o Vale é uma referência, mas ele não foi construído do dia para a noite, né? Ele desde os anos 80, 70, ele vem sendo fomentado, ele vem sendo aí pulverizado com esses conceitos de inovação, com as empresas de tecnologia, com as academias, né? As grandes universidades estão ali também. Então, vê que ali a questão do desenvolvimento do ecossistema ele foi muito integrado, né? Com essa questão do poder público, das empresas tecnológicas, com a academia e com os empreendedores. Então, isso ali foi construído ao longo dos anos. E hoje é isso mesmo que você falou. As pessoas, eu nunca fui, mas a gente conhece pessoas que foram, o Igor já esteve lá. As pessoas sentam na mesa e conversam. E elas começam empresas durante um café ali, falam de ideias e montam equipes. Bem legal e também ponto da diversidade, né? E aí, trazendo para a nossa realidade, perguntou como que a gente fazer algo nesse sentido ser também trabalhado aqui no Brasil, né? Aqui na nossa região, acredito, do Rio de Janeiro. Eu vou ser um pouco tendenciosa, mas eu vou falar sobre as comunidades, né? Porque dentro das comunidades de inovação é que a gente consegue transitar e conectar todos esses atores da melhor forma possível. Então, assim, hoje no estado do Rio, a gente tem comunidades de inovação. Então, a gente tem aqui no Sul Fluminense, a gente tem na Serra, na capital, tem no Noroeste, tem no Norte do estado, tem na Baixada, tem em Macaé, a gente tem várias áreas de inovação. E a gente tem uma comunidade que rege todas essas outras, que é a comunidade RJ, que é a comunidade do estado do Rio de Janeiro. E a RJ ela nasceu muito nesse sentido, da gente conseguir conectar as regionais entre si, né, que a gente conseguisse conectar todas as iniciativas que estejam acontecendo aqui no estado para que elas ganhem força. Porque o que a gente via eram trabalhos pontuais sendo feitos. Por exemplo, aí em Maricá, eu estou sabendo do parque, eu tenho muito contato com o pessoal do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e eles vieram falar comigo sobre o parque, porque eles estavam fazendo uma consultoria e sabiam que eu sou aqui do estado do Rio, e, sabe, e foi muito legal saber, assim, mas a gente vê que está um pouco desconexo. Então, através das comunidades, seja uma boa
oportunidade da gente conseguir transitar junto com todos esses setores, né? Tanto as universidades do estado, né? O poder público estadual e os municipais. É importante que esteja todo mundo muito alinhado e, consequentemente, com isso tudo alinhado, a gente criando um ambiente propício, a gente consegue trazer as pessoas que de fato fazem o ecossistema ser, enfim, vivo, que são os empreendedores, né? Que é o que você falou, a galera que já está empreendendo, que já está nas empresas, que empreender, que estão querendo entrar nesse mundo de startups. Assim, é legal a gente estruturar, conectar, né, o ecossistema, esses principais atores, para pensar numa forma de fertilizar o ambiente para que mais pessoas cheguem, né, para que as coisas comecem a acontecer de fato. Porque a gente fala muito, que São Paulo é referência no ecossistema de inovação, que Santa Catarina é referência, mas é referência porque eles construíram isso durante anos. Então, assim, por que a gente não constrói? A gente aqui tem várias, assim, a gente começou com startups antes de São Paulo, né? As primeiras startups começaram no Rio, não foi em São Paulo. E aí, com o tempo e com essa desconexão, a gente acabou perdendo força. E aí eu super me empodero a falar isso porque eu gosto muito desse assunto. Se eu pudesse, eu ficava falando aqui a noite inteira sobre isso. Eu gosto muito. Então, a gente estava, eu e Rodolfo, no caso, a gente estava quando a gente conectou as outras lideranças do e a gente, né, tá desde o começo aí fazendo ações estaduais para que a gente consiga ter relevância a nível nacional. Esse é o nosso objetivo, não só trazer valor para o estado do Rio, mas a gente também se tornar relevante no cenário estadual. A gente até participa de um evento que acontece anualmente, feito pela B Startups, né, que é o Case, e aí a gente fica lá querendo chegar junto, porque a galera tá com tudo, assim. A gente é muito de São Paulo, mas Minas está muito forte, a parte de Uberlândia, né? É muito forte. A gente tem outros estados que estão aí, ó, a todo vapor. E a gente não lembra muito e acha que o Norte, o Nordeste são bem atrasados ou que eles estão por fora do que está acontecendo, mas a galera de lá tá com tudo, assim, querendo fazer acontecer, sabe? E isso é muito bacana. Foi até um ponto muito bacana que você trouxe aqui para a discussão. Fica aí também a provocação da gente pensar como contribuir para esses ecossistemas, tanto estaduais quanto regionais. A gente tem aqui o Médio Paraíba, né, que é onde está inserida a cidade de Vassouras, e é onde a gente está também, Barra Redonda. Maricá não está no Médio Paraíba, mas a gente tem aqui uma potência muito grande. Então, é entender as vocações de cada região para que, a partir disso, a gente consiga fertilizar o solo para que aí os empreendedores cheguem junto. Falei bastante, né, Sandro? Agora é o Igor. Não sei se eu te respondi. Só complementando rapidinho, então, tudo isso que a Lu falou, a importância é o ecossistema estar unido e, assim, cada agente do ecossistema fomentar essa inovação. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, os empreendedores das antigas, né, a gente brinca lá, os dinossauros, eles só mudam quando acontece alguma coisa dessa, ou então quando começa a dar ruim no empreendimento. E aí a gente vê a prefeitura, dá legal a gente falar os exemplos aqui que a gente tem, né, de experiência, tanto Barra Mansa quanto Piraí fizeram um projeto que a gente ajudou a tocar lá, que é pegar pequenos empreendedores e fazer um processo de transformação digital ali, de como melhorar o meu negócio, como acelerar o meu negócio. Então, assim, a gente vê a Prefeitura de Volta Redonda. Hoje em dia, a gente toca uma incubadora de startups da Prefeitura. Então, assim, a Prefeitura tem uma incubadora de startups e é de graça para essas equipes que estão aí, vão ter um processo de 1 ano, com mentores, juntar investidores. Então, assim, eu acho que depende. As universidades, a gente vê, muito legal, a Universidade de Vassouras está sempre trazendo conteúdo bacana, a FOA daqui, tem várias outras, a Unifaá, tem várias outras universidades que estão pensando assim, mas a gente vê que ainda está um passinho de formiguinha, né? Eu acho que quando a gente conseguir ver essa importância e trazer essas referências, falar, olha, como é que está sendo lá? Vamos fazer aqui, igual vocês estão pegando aí Portugal como referência e fazendo aí. Eu acho que é assim que funciona. Não é de uma hora para outra, mas aos pouquinhos as coisas estão mudando.
Obrigada. Agora a gente tem mais uma pergunta. Luciana Almeida. Luciana também é de Maricá. Legal. Para uma pergunta, tá? Obrigada, Sandro. Obrigada ao Vinícius que perguntou também. Vamos lá, ativando. Boa noite. Pode falar, Luciana. Boa noite. Criar oportunidades e estar atento às rápidas mudanças, criar estratégia de transição para que haja mais modernidade e possibilite a sobrevivência no mercado? Você falou mais bonito do que a gente em uma hora, né? Mas com certeza, né? A gente acredita, né, que assim, as coisas tão rápido que a gente não consegue acompanhar tudo, lógico que não, mas a gente precisa acompanhar alguma coisa, pelo menos o principal, né? Então, hoje, por mais que, né, a Trivor seja uma startup, pelo menos no conceito ali, a gente não tem um produto de base tecnológica, a gente bebe muito dessa fonte de empresas de inovação. Então, todo mês a gente testa alguma coisa. Essa questão do e-book, por exemplo, é um super recente que a gente está. O e-book a gente terminou ontem e já disponibilizou para o tipo de apresentação que a gente fez. Então, assim, não dá para parar no tempo, né? Por mais que você venda algo tradicional, mais você tem um açougue, não dá para parar no tempo. Não dá para não trabalhar com delivery. Não dá para não ter uma carne nobre ali, dependendo do seu tipo de cliente, né? Então, as pessoas aqui, né? Eu estou em Barra Mansa, aqui o comércio é muito tradicional, o varejo aqui é muito tradicional, a gente não tem um shopping center, né? Igual Volta Redonda tem, com lojas ali tem dois, mais novas. Mas assim, você vê empreendedores aqui tradicionais, assim, de um mercado tradicional, que pensam muito diferente do vizinho dele que vende quase a mesma coisa, né? Então, eu vejo que daqui a pouco tempo, né, essa pandemia, tinha até algo relacionado também a fechamento de negócios aqui, eu vou fazer um link. Essa pandemia ela vai selecionar também muito quem pensa lá na sabe? Servir ali como uma seleção natural da espécie, de quem tem negócio, né? Lógico que alguns negócios ligados a eventos, por exemplo, sofrer muito para voltar, porque vai ser a última coisa que vai voltar. Então, por mais que seja um empreendedor que pense lá na frente, ele vai ter uma dificuldade muito maior de quem está vendendo aqui produtos de necessidade básica, tipo um supermercado, né? Por menor que ele seja, que está aberto. Essa pessoa vai conseguir criar algo, vai pensar alguma coisa nesse sentido, né? Então, você praticamente respondeu a pergunta, né? Acho que esse pensamento tem que ser constante. Essa questão coisas tem que ser constante. Não adianta. Seu negócio é tradicional, pode ser tradicional, não tem problema, mas assim, faz alguma coisa diferente, né? Proponha se fazer alguma coisa diferente de todo mundo. Tá? Então, essas mudanças drásticas na maneira que o produto ou serviço, né, é consumido, traz um paradigma ao segmento de mercado, né, que modifica o modelo de negócio vigente, né? Tem Total. uma máxima nas startups que é aquilo, a gente tem que estar sempre em busca de matar o nosso próprio modelo de negócio. Porque se não for a gente, alguém vai vir e vai criar uma inovação disruptiva que vai acabar com o nosso negócio. Então, assim, tá sempre pensando no futuro, né? Como é que eu posso criar algo novo que vai acabar com o meu negócio, só que eu vou estar saindo na frente porque fui eu que criei. Acho que tem muita gente que está pensando assim, né? E quem já estava pensando assim, atualmente está colocando em prática. Então, assim, muitas pessoas ali que tinham curso presencial, que falavam com poucas pessoas, hoje em dia ela está vendo que ela consegue atender o Brasil inteiro, ter um curso e escalar, né? Então, acho que está sempre pensando em como melhorar o seu próprio negócio. A gente não acredita nesse negócio que time que está ganhando não se mexe. Acho que tem que estar sempre mexendo, porque se ficar parado já era.
Então, é por isso que deve sempre existir a ruptura, né? Para que a gente viva em constante mudança. Né? Assim, né? Eu fiz um webinar numa outra universidade, que eu não vou falar o nome, né, para não concorrer, mas que eu nem lembro também. Ah, não, lembrei. E aí tinha um mestre, né? Na verdade, na área de administração, ele citou, né? Depois sempre de uma pandemia ou depois de algo nesse sentido, existe uma mudança na sociedade, né? Sempre. Então, assim, na gripe espanhola teve, né? Na peste negra teve. Na guerra teve. Na guerra tem. Né? Então, sempre quando tem alguma coisa ali que envolve, é algo muito chocante, vamos colocar assim, existe uma mudança, né? Qual mudança vai ser agora, né? Eu tenho alguns palpites, mas são só palpites, né? A questão de trabalho remoto ganha força, né? E aí, esse que é o problema. O trabalho remoto ganha força, ele causa uma crise também imobiliária. Ele pode causar uma crise imobiliária lá para frente, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, ele vai alterar muito alguns setores ou alguns segmentos que não imaginam que vão ser alterados, né? Então, empresas, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa muito grande em São Paulo, na área financeira, a maior do Brasil. A empresa já declarou que até final do ano vai só trabalhar em home office. Ela tinha, acho que, 7 andares num prédio chique lá em São Paulo, vai ficar, acho que, com 2 andares. Quantas empresas não vão fazer isso? Né? E aí o tipo de crise que isso pode gerar em outros segmentos também, né? A gente está tendo problema, eu trabalho com home office, né? A gente trabalha home office na Tribor, mas... Desde sempre, desde antes da pandemia. A gente sempre foi home office. Eu trabalho com home office apenas nos últimos 2 anos, né? E assim, eu estou sofrendo muito com a internet, porque está todo mundo em casa. E é algo que funciona até que bem aqui em casa, por melhor que não seja a velocidade, mas eu estou sofrendo muito. Então, será que a gente tem uma estrutura também para a gente ter as pessoas em casa e todo mundo conseguir trabalhar? Na minha visão, não. Então, né, o home office ele pode gerar várias crises em outras coisas, várias crises de infraestrutura que a gente não né? Então, uma mudança vai ter, e dessa mudança a gente pode também mudar outros mercados que a gente nem imagina. Né? Acho que até linkando com a pergunta da Luciana, o perguntou se no segmento de alimentos e bebidas também terá que se reinventar, né? Eu acredito que sim, porque hoje em dia o consumidor está mais crítico, né? A gente tem tido aí disputa, né, de empresas para melhor atender os clientes e da forma mais cômoda e segura. Então, eu acredito que sim, vai ter que se reinventar, principalmente por conta dessa questão de segurança também e de pensar no cliente, né? Do cliente, não vender só uma bebida ou só um alimento, mas o que os estabelecimentos podem oferecer além, né? Qual que é o valor agregado que ele vai estar entregando ali para o cliente, não só com um alimento ou uma bebida. E aí eu sinto isso porque hoje em dia é tudo livre. Antigamente, né, nem 3 meses atrás, a gente tinha empresas pontuais no iFood, né? Pelo menos aqui na região. Não eram todos os restaurantes que estavam no iFood. Nesse cenário atual, o número de restaurantes dobrou, triplicou. Então, o que vai me fazer escolher um restaurante X e não o Y na hora de eu abrir o iFood? Né? Assim, então, acho que as empresas vão ter que trabalhar muito mais a questão de relacionamento com o cliente, né, do que só gerar a venda e lucrar em cima disso. Né, a Lu falou de ambientes de restaurante, alimento e bebida. Existe, eu vi isso no início da pandemia. Já existe uma modalidade de restaurante, eu não lembro se é o nome certo, que é restaurante fantasma. O que é? Existe só a estrutura, ele só funciona para delivery, né? Então, existe uma empresa de entrega que não é o iFood, é uma empresa lá de fora, eu não vou lembrar, não sou Uber Eats, que ela já uma porcentagem muito grande dos restaurantes já funciona assim. Você, possivelmente, dono de restaurante, não vai precisar ter o local ali, porque é custo, né?
se grande parte do seu público consome ali dentro, ou se sua experiência para o consumidor não envolve aquele espaço físico, é mais a questão da comida mesmo, você não precisa ter um local tão grande, né? Então, existem já essas cozinhas que 6, 7 restaurantes ocupam o mesmo lugar, que são empresas totalmente diferentes, né? Por quê? Por causa do delivery, né? E isso antes da pandemia. Agora, isso pode ser que aumente muito, e aí, né, queira ou não, pode abrir um mercado para quem trabalha na vigilância de alimentos, né, nessa questão sanitária. Então, possivelmente, daqui a pouco tempo, o governo comece a ver isso e fala, opa, tá, eu regulamento o restaurante, mas como é que eu garanto que isso daqui está sendo bem produzido, né, bem manuseado? Então, pode ser um mercado também que vai ganhar muita escala essas pessoas que trabalham na questão de alimentos, né? Mas isso tudo é speed, gente. Acho que essa Não questão é bola de cristal, não, mas a gente acaba enxergando o mercado e vai vendo como funciona, né? E essa questão de crise traz oportunidade é meio que um clichê, mas é real, né? Tipo, com a crise tem um monte de problema. E os problemas que trazem essas soluções que viram empresas, né? E a gente vê até, por exemplo, uma empresa sendo criada e aí acontece outros problemas. E aí, então, outras empresas são criadas para resolver esses problemas. O Uber, por exemplo, criou o Uber, ok. E aí um monte de motorista estava querendo alugar carro para ser Uber. Então, hoje em dia, tem empresa que aluga carro para motorista de aplicativo. E aí agora, como a Uber está se dando mal pela pandemia, essas empresas estão também meio que se dando mal, né? Então, acho que cada vez que tem um problema e cria uma solução, vai surgir mais problemas e mais oportunidades para você criar mais soluções em cima disso. Exatamente. Tem alguém vendo o Will Smith aí? Compartilhou a tela. Esse eu não vi ainda. Não estou vendo. Eu gostaria que essa pessoa descompartilhasse. Eu nem tenho como descompartilhar. Seu nome. A AMI. Está mostrando ali até uma startup ali, boa AMI. Eu não sei quem que é, não. É Daniel alguma coisa. Então tá. Deixa eu ver aqui. Compartilha você a sua que cai dele, acho. Daniel Camargo, não. Daniel... alguma coisa assim. Eu não sei. O Christian falou que gostaria de comentar. Eu vou interromper o compartilhamento, peraí. Pronto. Isso. Só Jesus. Bem, vamos lá. É porque a gente tem tem algumas pessoas na fila aqui também, né? Para compartilhar, para falar. A gente tem a Michele. Eu vou ativar o som da Michele, tá? E vamos lá. Vai, gente, Michele. só para lembrar, Michele, só um minutinho, tem pessoas aqui perguntando como é que faz para receber o e-book. Segue a Trivor no Instagram, tá? Manda uma mensagem pra gente saber que vocês querem o e-book, tá? Não basta só seguir, um monte de gente seguiu, mas ninguém mandou mensagem. Mandem mensagem pra gente saber como encaminhar esse e-book para vocês, tá bom? É bom que eu vou marcar vocês lá no Instagram. Isso, marca a gente. Olá, boa noite. Primeiro eu quero agradecer. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer à universidade por essa oportunidade, a Margarete também. Sou estudante na universidade, estou no 3º período de administração. E eu queria falar o seguinte, eu sou profissional de organização, eu sou personal organizer e consultora de organização. E estou iniciando, né? Organizo arquivos físicos, digitais, estoque, faço inventário do estoque também. Estou de olho na área de organização de dados, né? Estou muito de olho nessa área, cientista de dados também. E eu queria saber de vocês, referente à profissão do futuro, o que vocês acham? Vocês acham que a organização terá espaço e relevância no novo normal? Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa profissão, porque ela é um pouco nova no mercado, né, aqui no Brasil. No Rio de Janeiro está sendo mais divulgado de 1, 2 anos para cá, mas ela ainda é nova. Aqui em Maricá, por exemplo, é muito nova. E o que vocês acham? O que vocês acham? Se ela terá espaço e relevância no novo normal? Qual a visão de vocês sobre essa profissão, por favor? Nossa, eu conheço sim essa
essa profissão e esse trabalho, e eu acho sensacional, parabéns. Conheço algumas pessoas que conseguiram se organizar na vida pessoal através do organizer e conseguir, consequentemente, se organizarem profissionalmente, e foi legal, assim, deu, assim, a experiência dela me contando também foi muito bacana. É bom a gente estar num ambiente saudável e organizado para que as coisas fluam bem na nossa cabeça também. Então, né, um ambiente organizado é outra coisa, assim, para a gente conseguir ter êxito no nosso trabalho. E com relação, você perguntou se isso teria relevância e tal no futuro, eu acredito que sim. Eu já vi até... Eu vou achar aqui o nome de um Instagram muito bom que fala sobre algumas profissões e já falaram sobre ordenador de arquivos, né? E foto, registros, porque hoje em dia acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de problema, né? E talvez bata um pouco com o que você falou, né? De organização de dados e tudo mais, mas que a gente não consegue administrar o tanto de informação que a gente tem, né? E aí isso envolve foto, isso envolve arquivo, isso envolve o nosso Google Drive, isso envolve o nosso e-mail. Acho que a maioria das pessoas aqui não conseguem organizar 100% da sua vida com relação a todos os pontos. Então, eu acho que sim, é uma tendência e cada vez mais forte, porque as pessoas estão se adaptando, né, a novos tipos de moradias, né? Algumas pessoas estão também nessa questão do minimalismo, né? De viver com menos. Então, eu acredito que seja uma oportunidade, porque as pessoas vão de fato, querer viver com o que elas precisam, né? Não precisa de um apartamento de 300 metros quadrados, né? E a gente acaba acumulando coisas. Então, eu acho que isso seria uma tendência, sim. Mas eu falo de achismo. Deixa eu achar o nome do Instagram aqui para eu te passar. Eu acho que qualquer coisa que envolva dados atualmente está sendo bem visto. Eu acho que é BI, né, que a gente chama de Business Intelligence, tem algumas ferramentas, o Power BI da Microsoft, tem outras, que assim, os profissionais que eu conheço conseguem emprego facilmente e ganham bem atualmente, porque é o que as empresas estão precisando. Ter essa inteligência de dados, saber justamente organizar, analisar os dados, coletar os dados. Uhum. Eu trabalho atualmente com a organização de arquivos físicos e digitais, né? Agora não mais fisicamente, então eu estou trabalhando remotamente. Até a visita técnica é remota, o estoque, no caso, eu também organizo, faço inventário, né? A gente sabe aí da importância de ter um estoque organizado, saber quanto tem e quanto em quantidade, em valor, né? Tem. Enfim, estou nessa área aí. E de olho na organização de dados, né, que eu já trabalhei uma época também, mas mais voltado para a controladoria, não exatamente em organização, mas eu percebo isso em várias áreas, né, que às vezes falta a organização dos dados, e às vezes não tem, né, a pessoa nem tem os dados. A gente caiu. A gente caiu, será? A gente caiu. Muito menos os dados. Será que minha dica foi? Mas muito legal. Eu acho assim, como dica, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão querendo aprender coisas, né? Ainda mais agora, nessa pandemia, aprender coisas digitalmente. Então, assim, é muito bacana você pensar também em talvez passar o seu conhecimento, fazer um curso para você ensinar as pessoas. Tem algumas plataformas aí que você consegue, Hotmart, por exemplo, fazer um curso, colocar lá e ter pessoas te ajudando a vender esse curso. Então, assim, acho que é bacana também a gente sempre pensar o que a gente sabe que a gente pode passar para as outras pessoas e ganhar com isso também. Sim, até eu já iniciei uma conversa com um amigo sobre isso aí, de estar vendendo, até porque eu gosto muito dessa coisa de compartilhar conhecimento, de buscar o conhecimento e também de compartilhar. Então, já iniciei uma conversa com um amigo justamente nessa posição aí, de oferecer cursos e tal. Obrigada, viu? Aguardo, então, o Instagram que a Lu vai passar e vou... Aí, uma outra pergunta. Onde encontramos essa comunidade de inovação? Colocar no chat ali, @Rio Sul Valley. Tem várias redes sociais, no Instagram é Rio Sul Valley. Rio Sul Valley. Uhum. Essa é daqui da região sul fluminense, né? Uhum. Mas tem várias comunidades por aí.
E a ABS, no site da ABS tem um local lá que tem várias comunidades do Brasil inteiro. E é até legal para se conectar com todas. Né? Como chama? ABS? ABS Startups. AB Startups, na verdade. AB Startups. É a Associação Brasileira de Startups. Vocês souberam do Startup Day do Sebrae? Que teve Sim, é bem bacana. Foi muito Startup Day bacana. É bem bacana. A gente já participou daqui de alguns que tiveram no ano retrasado, ano passado. O Sebrae também é um agente muito importante para esse ecossistema de inovação. Sim, muito. Eles estão bem presentes aqui também, Maricá. Então tá, muito Luiz e Legal, Paulo, legal. caíram, né? Legal. Nós fizemos aquele ano retrasado do Startup Day. Nós fomos, a Universidade de Vassouras foi o que mais recebeu, que teve mais gente conectado e fisicamente no Startup Day aqui da região. Foi muito legal isso. Bem, o Christian também eu vou abrir e ativar. Obrigada a todo mundo que fez pergunta e vou ativar o Christian aqui para fazer a pergunta dele, ok? Christian, pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim. O áudio está bom aí? Então, vocês estavam falando aí sobre alguns deliveries, algumas coisas que tiveram que se adaptar, a maioria, na verdade, né? E hoje faz um mês que eu e mais um amigo, a gente inaugurou um delivery de bebida aqui na minha cidade, entendeu? Aproveitando esse momento de lives, de estar sendo tudo virtual, né? E, enfim, era para comentar a respeito disso, porque a gente teve um resultado satisfatório aqui de um mês para o outro, ainda mais no meio de tudo isso, né? Tudo fica muito mais complicado, mas, enfim. E aí eu queria ver se vocês tinham, sei lá, alguma dica, alguma coisa que... A questão do feedback que vocês chegaram a comentar também lá atrás é uma coisa que eu tenho feito muito aqui para ouvir sempre o lado do cliente, né? E tem funcionado bastante, por sinal. Bacana, cara. Parabéns e aproveita aí, ó, para divulgar o seu negócio. Perde chance, não. Me põe um arroba aí. Desistiu. Oi. Fala o seu negócio aí, Christian. Faz o pitch aí, ó. 30 segundos, elevator pitch. Então, eu sou aqui de Vila Pereira, né? Não sei a maioria que tem um de cada canto, mas é parecido com esse... Tem agora no Rio, se eu não me engano, o Zé Delivery, né? E aí eu fiz esse home beer aqui. Legal. Enfim. Legal. Aproveitando, né? Tirando da crise as oportunidades. É isso aí, cara. Parabéns. Eu acho que pedir o feedback é a melhor forma de evoluir o produto, cara. Eu acho que essa questão de sempre que você talvez entregar um produto, ter uma forma de receber o feedback da pessoa, né? Acho que é legal, cara. E também o feedback, a gente gosta muito de receber feedback anônimo, porque acontece muito das pessoas não estarem acostumadas a dar feedback e ter medo de dar um feedback que você não goste, né? Então, assim, ter uma dica que a gente gosta de dar tenta fazer com que o feedback seja anônimo, que aí as pessoas tenham uma coragem um pouco mais de falar a verdade. Sim. A gente deu uma caída aqui, mas eu acho que voltamos já, técnicos. Mas o legal é que você aproveitou uma situação e uma oportunidade, isso é muito bom mesmo. Não é nenhuma dica, mas assim, algo que eu trabalho muito com a questão de gestão de marca, você sempre tem um diferencial em relação a quem já faz isso, quem já tem essa atuação. Seja na experiência que você dá para o cliente, sei lá, ele pode receber a bebida com um bilhetinho escrito à mão de você. Isso é uma experiência que geralmente é oferecido, né? E isso não é aquela coisa, porra, vou dar um brinde toda vez. Não, isso não entra muito. Mas
tenta fazer todo o processo com o cliente ali muito do que o seu concorrente faz, ou alguém que poderia concorrer com você faz, sabe? Então, o legal é que você viu uma oportunidade agora para ir testando sempre coisas novas, né? Vamos fazer dessa forma, né? Sei lá, embalagem para entrega é assim, vamos testar de tal, não deu certo, vamos testar outra. E vai nesse processo de sempre ir testando. Nunca falar, porra, atingimos aqui, tá ótimo, excelente, todo mundo gosta, acabou, vamos... a gente vai mandar em tudo. Não é assim, sabe? Alguém vai ver, vai falar, pô, o cara lá tem uma falha que eu detectei que eu vou fazer melhor do que ele. Aí alguém vai vir para cima de você, entendeu? Então, o que o Igor falou de tentar matar o negócio, às vezes eu nem tá o negócio, mas ter o olhar do concorrente, né? Falar, pô, se eu fosse concorrente de mim, o que eu faria para ganhar do que eu faço aqui, né? Então, ter essa visão, cara. Não achar que, por mais que os elogiem e falam que tá tudo bem, né, os feedbacks sejam positivos e tal, pesquisa o que está sendo feito fora daqui, é uma boa referência, mas também tente criar alguma coisinha diferente ali a mais, sabe? E aí eu acho que é até importante no discurso mesmo, né? De o que você falou, é igual o fulano. Só que você tem que acrescentar mais, a gente faz isso. A gente é igual a ele, mas faz isso. Então não é igual, é parecido. Igual, é isso aí. Beleza. Obrigado, gente. Show, cara. Bem, eu queria, já que ninguém levantou a mãozinha, né? Eu queria que vocês falassem alguma coisa, dessem uns conselhos para os nossos alunos, né? Sobre empreender, sobre inovação, e depois se despedissem. E depois eu gostaria já vou antecipando, mas eu gostaria de agradecer imensamente ao Rodolfo, à Luísa, ao Igor, por essa disponibilidade de sempre, de nos atender, esse carinho sem tamanho, tá? E eu vou deixar aberto aí para vocês se despedirem e se falar aí o que vocês quiserem, porque a gente está num bate-papo muito bom, tá? Obrigada por tudo. E a gente está junto, fechado. Com certeza. Show. Ordem alfabética, então, de novo? Então... Vai ordem alfabética de novo, para a gente ter uma rotina. Obrigado, Margarete. E, assim, eu acho que eu já falei muito com universitário e eu vejo que, assim, que é difícil a gente ouvir a galera mais velha falando, porque na época que eu era universitário eu também falava, tá, vou fazer do meu jeito, sei do que, só que, assim, eu sempre tento que um ou outro a gente consegue impactar e aí é legal, né? Hoje eu vejo que se eu voltasse para a universidade, eu faria muita coisa diferente e principalmente essa questão de fazer projetos paralelos. Tirar nota boa é importante, ir bem na faculdade é importante, mas essa questão de empreender, sendo num negócio, então sendo num projeto extracurricular, empresa júnior, qualquer coisa que você faça durante esse caminho aí, em paralelo com a faculdade, vai te ajudar a desenvolver muito essas habilidades socioemocionais, né? Acho que a faculdade ela é muito boa ali, a graduação para desenvolver as habilidades técnicas, mas para você desenvolver essas habilidades socioemocionais que a gente falou, você praticar algo em grupo, algum projeto é muito importante. Então, assim, minha dica seria essa e sigam a Trivor lá que a gente está desenvolvendo um produto que vai ficar bem legal com essa questão de carreira, né, de acordo com o que a gente passou e que a gente tem um contato muito legal com as empresas que estão falando o que elas querem dos profissionais. Temos contatos legais com as universidades que têm esses profissionais ali. Então, assim, eu acho que vai ser um produto bacana aí que a gente vai conseguir unir todo mundo e fazer não só a região, mas agora, como a gente é escalável, a gente é startup, é nacional, né? Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Vocês falaram aí no chat que vocês tinham uma novidade para a gente. A novidade é o e-book que a gente ia disponibilizar, porque alguém tinha pedido a apresentação. Então, a novidade é que a gente tem não só a apresentação, mas tem um e-book. Muito lindo. Estou recebendo um monte de mensagem aqui. Obrigada, viu, pessoal?
E logo vai vir, a gente está desenvolvendo aí um produto, um curso aí que a gente está querendo implementar uma metodologia aí que a gente vai testar ainda, mas a que funcionou para a gente vai testar para ver se funciona com outras pessoas também. Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer aqui todo mundo, aos participantes, aos professores, aos convidados que estiveram presentes com a gente aqui até agora. É sempre muito bom de ter esse momento de troca. A gente sempre cresce um pouquinho mais também quando a gente compartilha. Então, obrigada. Segue aí disponível para continuar trocando com vocês experiências. Fiquem à vontade para chamar a gente. A Margarete tem os nossos contatos também, caso vocês precisem de algum contato mais próximo. E continuem da zona de conforto de vocês, que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Se adaptem à crise e não só reclamem, né? Esperando que as coisas mudem, mas façam acontecer também. É importante que a gente faça acontecer e que a gente construa a realidade que a gente quer viver. Não só ficar esperando ou idealizando, mas nós somos os protagonistas das nossas vidas. Então, se coloquem aí no lugar de protagonistas e bora. Precisa de a gente estar aqui. Agradecer também ao convite, né? De novo, né? Tá na Universidade de Vassouras é bem legal, assim, a gente está explorando algum tema. Agradecer a todo mundo também que participou aqui. Acho que eu nunca falei para tanta gente né? Numa tela assim, né? Então é legal, assim, bastante gente. E uma coisa assim que, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de falar, mas assim, a primeira questão é empreender. Vocês viram que não é montar uma empresa, né? E caso você não tenha um erro que eu cometi lá no início, quando eu montei minha empresa em 2012, foi achar que eu ia ganhar dinheiro muito rápido, né? Então, é algo que a gente sonha, né? Imagina, fala, pô, vou montar e vai dar tudo certo. Então, tome cuidado com esse pensamento, porque eu não fui tão bem, né, na resolução disso. E assim, né, e essa questão da pandemia sendo, né, é uma oportunidade também para todo mundo, porque, infelizmente, muita gente está ocioso, né? Então, assim, né, não é o nosso caso, felizmente, né, a gente continua trabalhando, conseguindo trabalhar, fazer as coisas assim. Muita gente está em casa, porque ou a empresa está fechada ou perdeu o emprego mesmo. E esse período ele serviu muito para mostrar para a gente que às vezes a gente não queria fazer as coisas porque a gente não via que era importante, porque tem muito tempo nesse momento. E por que está usando esse tempo como, né? Então, como é que cada um de nós está usando o tempo nesse momento, o tempo disponível, né, para aqueles que têm mais, para fazer alguma coisa além do que sempre fez, né? Então, uma das maiores desculpas por que você não faz tal coisa? Não tenho tempo. Muita gente não tem essa desculpa agora, né? E aí, o que esse tempo que a gente está tendo a mais em casa, na maior caso da gente, né? O que a gente está fazendo com isso, né? Sendo diferente. Como é que a gente está sendo melhor do que foi em março, né? No início de março, né? Quando soltou a bomba atômica aqui, praticamente. Então, esse recado, vocês precisando da gente também, né? A gente está à disposição. A gente trabalha muito essa questão de conexão mesmo, de devolver algum conteúdo que a gente saiba para quem está precisando, sabe? A gente tem muito esse pensamento, assim, os outros fazem com a gente também, passam conteúdos para a gente, muita gente não sabe, a gente gosta muito de fazer essa retribuição também. Então, contem com a gente e qualquer coisa, só fala com a Margarete também, estamos juntos aí para as próximas aí, precisando. Valeu, galera. Estou feliz da vida de ter vocês aqui de novo. Espero contar aí nas próximas vezes. Acho que a gente está crescendo muito
E, se Deus quiser, a gente vai dar andamento naquele trabalho que a gente deu uma parada, mas, se Deus quiser, a gente vai voltar. Queria apresentar para vocês o professor Paulo Hilton, ele está aqui na sala. O professor Paulo Hilton, ele é o nosso coordenador de tecnologia do núcleo, né, de inovação tecnológica da universidade, que é o professor Paulo Hilton, esse que está aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Aqui. O Paulo, queria apresentar para vocês, ele vai ser o, vamos dizer assim, o cara da vez aí, se vocês vierem uma vez conversar com a gente aqui, como vocês já vieram algumas vezes, né? Queria agradecer vocês mais uma vez, em nome da universidade. Fala, Margarete, eu acho. Eu acho que o Paulo quer falar. Eu vou abrir você. Mas deixa eu te agradecer e depois a gente sai. Peraí, Paulo. Aí eu queria te agradecer a todos vocês, agradecer a Tribor também, né? Agradecer a Rio Vale também. Eu acho que a gente tem que agradecer não só a pessoa física, mas também a comunidade, né? Eu acho que vocês estão aí direto, trabalhando. Os eventos todos que vocês fazem, que a gente compartilha também. Eu sempre estou compartilhando com os meus alunos. Luísa está sempre em contato comigo. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, esse carinho todo. Queria agradecer aos meus professores que estão aqui, os nossos convidados e principalmente todos os nossos alunos, né? Que a gente vai ter uma semana aí de conexões. Eu espero que vocês aproveitem, porque o tema é muito legal, somos todos conexões, e aí cada dia vai ser uma conexão diferente, e é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Paulo, vou te abrir e já vou me despedindo, e aí estamos juntos. Valeu, galera. Ó, isso me lembra aquele negócio dos Fantásticos. Tamo junto. Acho que não abriu dele. Agora foi, Paulo. Agora deu. Luísa, porque primeiro as meninas, né? Sempre. Obrigada. Luísa, Igor, Rodolfo, muito obrigado aí, parabéns a vocês. E a minha colocação aqui é somente dizer a vocês que nós temos aqui, como o Margarete falou, nós temos aqui em Vassouras o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, e temos associado, né, dentro do complexo do NIT, temos mais 2 órgãos, vamos dizer assim. A incubadora de empresas e o LAPA, que é o Laboratório de Administração e Práticas de Administração. Tanto o LAPA quanto a incubadora são a base do NIT, né? E aí nós estamos desenvolvendo o NIT e ficamos mal aí demos essa balançada aí com esse negócio aí todo de Covid, etc. Mas nós estamos trabalhando, estamos criando, na verdade, nós estamos criando a nossa rede, né? Já temos algumas parcerias importantes, interessantes. O Sandro ainda está por aí? O Sandro de Maricá? Sandro, está por aí? Tá. Acho que não, né? Ele só não vai conseguir falar. O nome está ali, eu não sei se ele está... Sandro Lima. Margarete, vê se tu libera o Sandro aí, por favor. Ele até levantou a mão ali. Ó, assim. Presente. Aí, bota o Sandro na parada aí. Mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: nós temos aí o NIT, tá? Que está totalmente à disposição. Nós estamos neste momento, nós estamos engajados aí com o desenvolvimento de alguns projetos para participar de um edital da FAPERJ. E nós estamos implantando aqui em Vassouras, ou aqui em Vassouras. Estou no Rio de Janeiro. Nós estamos implantando o Hub de Inovação, ambos da Secretaria de Inovação Tecnológica, tanto o Hub quanto o programa Startup Rio. Bacana. O Startup Rio, nós vamos entrar agora já imediatamente num treinamento com mentores, né, que são professores do curso de administração, que vão fazer a mentoria dos projetos incubados, etc. E tal. Bom, é isso. Mas, principalmente, dizer a vocês que nós estamos totalmente à disposição, tá?
de mãos dadas, qualquer coisa que vocês quiserem, que possamos desenvolver juntos, sem problema nenhum. Inovação nunca mais vai se fazer fechada, né? Nunca mais vai se fazer fechada. A única inovação, inclusive eu estava comentando, acho que isso ontem, a única inovação que ainda continua fechada são aquelas inovações que fazem parte de projetos governamentais, sigilosos e tal, não sei o quê. Mas isso militares. é uma parte pequenininha, que até uma área que eu trabalho também, indústria de defesa, é uma área, um pedacinho da história. O resto é aberta e mãos dadas e vamos em frente, né? O Sandro apareceu ou não? Sim, estou aqui. Não, né? Sim. Tá ele aí. Prazer em conhecê-lo, Sandro. Prazer, Paulo. Legal, cara. Olha só, em Maricá, nós estamos começando a conversar juntos com a UF com relação à escola de startup. Tá? Estou falando isso só para você. Isso. Estou falando isso só para você saber. Por outro lado, como eu falei aqui agora, nós estamos... O NIT, no momento, está envolvido mais, nesse momento especificamente, com o desenvolvimento de alguns projetos de alunos ou não alunos, professores, etc., para participar, para entrar num edital da FAPERJ. Esse edital, eu conversei com o Cláudio Jimenez, do ICETIM, e mandei esse edital para ele. Tá? Por quê? Porque, embora seja Vassouras que esteja dentro do programa do Startup Rio, mas nós temos unidades em Maricá, tá certo? E nós podemos assessorar qualquer projeto em Maricá através do registro de Vassouras, ok? Então, se você tiver algum interesse, se você tiver interesse nisso daí, me manda um zap, por favor. Eu coloco já no teu coisa aqui. Me manda um zap, por favor. Eu mando o edital para você. Só tem que prestar atenção com relação a tempo, que o prazo final é 15 de junho. Tá bem próximo, né? Está próximo, mas não tem grande dificuldade, não. A Wilton fazendo networking. É isso aí. Claro, pô. Mas é óbvio, né? É óbvio. E não cobramos nada por isso, hein? Mas então, o interessante desse negócio aí é que eu espero, e a minha expectativa é essa, que a nossa incubadora dê a primeira alavancada, dê o primeiro chute através da incubação de projetos que vão sair desse edital. Tá? Tem aí recursos de 60 mil para cada projeto selecionado, pagos em 2 parcelas, 20 e 40, dentro do prazo, do tempo do projeto. Então é isso. Convido vocês a entrarem no site lá da universidade e olharem lá o espaço do NIT, tá? Que vocês vão ter uma ideia melhor do que nós pretendemos, do que nós já estamos fazendo, né? E é isso. Sandro, oi. Eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar meu telefone aqui, tá? Tá ok, eu faço contato no Zap. Muito bom. Mandem currículo para o Paulo Wilton também, todo mundo da sala. Brincadeira, Paulo. Brincadeira. Coloquei aí. Tá? Sandro, coloquei aí. Ok? Salva aqui. No mais, para a gente não estender tanto, eu só tenho a agradecer, não em nome da Margarete, mas também com a Margarete, tá? A universidade, com o curso de administração e etc. Muito obrigado aí pela participação, pela presença, pelo apoio, pela ajuda de vocês ao desenvolvimento da nossa galera aí. Legal? Obrigado, boa noite. Show, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Paulo Wilton fazendo network, esse é o Paulo Wilton, é o cara, né, gente? Ele é o cara, vocês podem ter certeza disso. Foi meu professor, tá, gente? Só para dizer para vocês. Olha aí. Você vê, Muito bom. Pois é. Gente, obrigada a todos vocês.
tá? Fiquem com Deus, se cuidem, né? Usem máscara, usem álcool gel. E em breve a gente vai voltar, nós vamos nos ver, com certeza, fisicamente, mas enquanto isso a gente precisa se cuidar. A gente precisa seguir umas normas de segurança, né? E é isso. E a cachorrada tá latindo aqui em casa, mas tudo bem. É impossível a gente estar no silêncio, né? Boa, mas é Paulo isso. Wilton. Então tá bom, gente. Ó, beijo. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Igor. Obrigada, a Luísa. Obrigada a todos os professores. Valeu. Tá por aí também. O Rafael tá por aí. Equipe, os alunos do Rafael também. Os nossos o Rafael alunos. Tá quietinho. Nossos professores também estão aqui. Marquinho, Tong, Genesi, Gesimar também está por aí, Gilmara, deixa eu ver mais quem estava por aqui, o Tong, tem mais gente. Mas, assim, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. E amanhã tem mais, né? Obrigada, isso aí, Luísa. pessoal, aproveitem. Beijo, gente. E eu vou disponibilizar no YouTube essa palestra, tá bom, gente? Beijo. Tá bom. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.